Sim, nós estamos pensando na edição de um ato normativo no que diz respeito ao uso da força, ao uso progressivo da força, né? Começando pela utilização de instrumentos não letais até, se não houver mais nenhuma possibilidade de enfrentamento ao crime, chegarmos ao uso das armas letais. O governo brasileiro, por meio do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, propõe limitar o uso de armas pelos policiais, defendendo uma norma que priorize instrumentos não letais nas operações de segurança. Essa medida, descrita como uso progressivo da força, causou indignação em corporações policiais de norte a sul do país e acendeu debates intensos entre especialistas em segurança pública, políticos e a própria sociedade. Em um país onde agentes enfrentam ameaças que vão de traficantes fortemente armados a organizações criminosas que derrubam helicópteros, a ideia soa como um tiro no pé da segurança pública. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. Os argumentos do ministro, baseados em denúncias recentes de abusos policiais, ignoram o contexto diário de confrontos violentos enfrentados pelos agentes. É difícil imaginar um policial no Rio de Janeiro, por exemplo, entrando em uma favela dominada por facções criminosas com uma arma de choque ou gás lacrimogênio como única ferramenta de defesa. A proposta coloca em risco não apenas a vida desses profissionais, mas também a segurança de comunidades inteiras, reféns de meliantes que operam como verdadeiros exércitos paralelos. As ações positivas das forças policiais que salvam vidas, combatem o crime organizado e promovem segurança em áreas dominadas pelo medo, parecem ter sido completamente ignoradas no desenvolvimento dessa proposta. Os policiais relatam diariamente o cenário de guerra que enfrentam, onde qualquer hesitação pode custar vidas. Limitar o uso de armas em situações críticas não é apenas imprudente, mas também uma traição aos profissionais que já trabalham sob pressão extrema e recursos limitados. Governadores de estados como São Paulo, cientes da realidade no fronte, têm defendido medidas que reforcem a segurança, como o uso de câmeras nas fardas dos policiais. Essa iniciativa busca promover transparência nas abordagens e combater abusos sem desarmar aqueles que estão na linha de frente. No entanto, a proposta do governo brasileiro, ao invés de focar no aprimoramento dos recursos e treinamentos para os policiais, aponta para um desarmamento gradual, ignorando a complexidade e a brutalidade do crime no Brasil. Derrubaram o helicóptero! Caiu! Nesse outro vídeo, um dos momentos mais tensos, instantes depois que a aeronave veio ao chão. Primeiro, um princípio de incêndio. Depois, a ameaça de um novo conflito com a aproximação de criminosos. A realidade é que, em muitas áreas do país, a polícia é a última linha de defesa entre a população e o caos. Estados como o Rio de Janeiro registram anualmente dezenas de agentes mortos em combate. Reduzir a capacidade de reação dos policiais equivale a condená-los a atuar com desvantagem, enquanto criminosos continuam a se equipar com armamento pesado, muitas vezes contrabandeado por redes internacionais. O impacto dessa medida será sentido não apenas pelos policiais, mas por toda a sociedade, que verá um aumento inevitável na insegurança. O Brasil não pode se dar ao luxo de desvalorizar suas forças de segurança em um momento em que o país enfrenta ameaças tão diversificadas e intensas. A comparação feita pelo ministro com práticas de outros países, onde o regramento do uso da força é mais rigoroso, desconsidera as peculiaridades do cenário brasileiro, marcado por desigualdades extremas e redes criminosas bem estruturadas. Na prática, o que funciona em países com menor índice de violência pode ser desastroso em uma nação como o Brasil. Limitar o uso de armas nas polícias é mais uma peça de um quebra-cabeça preocupante. Somada aos cortes frequentes nas verbas das Forças Armadas, essa proposta desenha um quadro de enfraquecimento da segurança nacional.
Em um país onde o número de agentes mortos é alarmante e a violência se expande para áreas antes consideradas pacíficas, o desarmamento policial não resolverá os abusos, mas certamente amplificará os desafios. As discussões que ocorrem no Palácio do Planalto, embora importantes, estão desconectadas da realidade vivida nas ruas. Governadores que elogiaram a abertura do diálogo também deixaram claro que a proposta apresentada está aquém das necessidades reais. Na prática, os policiais precisam de apoio, treinamento e equipamentos adequados para lidar com a violência, e não de restrições que comprometem sua eficácia e segurança. O ministro da Justiça defendeu a ideia como uma tentativa de evitar a abordagem de atirar primeiro e perguntar depois. A criminalização de toda uma categoria profissional a partir de casos isolados apenas enfraquece ainda mais o sistema de segurança. No entanto, essa narrativa simplista desconsidera o treinamento e a ética de grande parte dos policiais brasileiros, que já operam sob intenso escrutínio público e com recursos escassos. Enquanto o governo propõe mudanças polêmicas, comunidades inteiras continuam reféns do crime organizado, que se fortalece com a ausência do Estado e a vulnerabilidade das forças de segurança. As famílias de policiais mortos em combate sabem bem o preço de se enfrentar uma criminalidade que não segue regras. Reduzir o poder de reação da polícia é, na prática, aumentar o risco para todos. Essa proposta reflete um grave equívoco estratégico. Em vez de reforçar a segurança pública, ela fragiliza ainda mais a proteção da sociedade e expõe os agentes a riscos desnecessários. Os desafios do Brasil exigem soluções que combinem inteligência, força e investimentos adequados, e não medidas que desarmem aqueles que protegem o país. O êxodo de mais de 5 mil militares de carreira das Forças Armadas ao longo da última década já acendeu um alerta para a desvalorização crescente da carreira militar no Brasil. E agora, o reflexo desse fenômeno pode alcançar as forças policiais. A proposta do governo de limitar o uso de armas pelos policiais, em especial pela Polícia Militar, que atua na linha de frente em cenários de alta periculosidade, tem potencial para desencadear uma crise semelhante ou até mais grave no âmbito da segurança pública. Policiais que já enfrentam baixos salários, falta de infraestrutura adequada e o constante risco de vida podem enxergar nessa medida mais uma demonstração de desrespeito à profissão, optando por deixar a carreira em busca de alternativas que ofereçam melhores condições de trabalho e reconhecimento. Se os números de pedidos de baixa, que historicamente se mantêm estáveis, começarem a crescer significativamente, as consequências serão alarmantes. Redução efetiva do contingente policial, aumento da sensação de insegurança entre a população e fortalecimento de grupos criminosos que já desafiam o Estado em várias regiões do país. A saída em massa de policiais não apenas comprometeria a capacidade operacional das corporações, mas também criaria um efeito cascata, onde a desmotivação generalizada fragilizaria ainda mais o sistema de segurança pública, deixando a sociedade vulnerável diante do avanço do crime organizado. Você, que é um combatente audaz, precisa de equipamentos à altura. Apresentamos o relógio militar inteligente Black Ultra Pro. Com tela Full Touch, proteção IP68 resistente à água, Bluetooth 5.3 e mais de 100 modos esportivos, ele está pronto para qualquer desafio. Além disso, ele permite chamadas telefônicas e monitora seus batimentos cardíacos, te mantendo sempre em alerta. Compatível com Android e iOS e o melhor, sua bateria dura até 30 dias em stand-by. Um aliado indispensável até em situações hostis. Garanta o seu agora. Link com desconto na descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!